Olá, primeiro EJA, estamos voltando para dar prosseguimento às nossas aulas e hoje nós vamos falar sobre o seiscentismo ou barroco, ou seja, nós vamos falar sobre literatura, ou melhor dizendo, a arte escrita. Nas aulas de arte, a gente tem falado nas vanguardas da arte moderna, e agora nós vamos falar um pouco sobre literatura. A literatura é a arte escrita. Então, vamos falar sobre o barroco, o arcadismo, o romantismo e várias escolas de pensamento da arte escrita, da literatura. Então, aí nós vamos trabalhar agora o primeiro texto, tem o tema de o seiscentismo ou barroco, contexto social e histórico. Então, vamos lá. O seiscentismo, também conhecido pelo nome de barroco, foi uma escola literária criada e desenvolvida durante o século XVII. Quer dizer, a origem dela, normalmente se chama escola, mas não é uma escola com paredes, com professores, é escola no sentido de ideias, de pensamento, quer dizer, um grupo que pensa igual, ou que escreve, vamos dizer assim, os artistas da palavra, os escritores escrevem, os poetas, de uma forma igual, só muda os temas que eles escolhem. Então, se chama escola literária, e ela surgiu no século XVII. Aqui no Brasil, o seiscentismo surgiu na época do Brasil colônia, quer dizer, já faz bastante tempo, foi praticamente na origem do nosso país. Coincidiu de o barroco ser praticado, o seiscentismo ser praticado no Brasil, justamente no período colonial. Com grande força vindo das grandes metrópoles, quer dizer, das grandes cidades europeias, o seiscentismo logo ganhou força aqui no país e se tornou um marco no desenvolvimento da arte e no território nacional. Desse modo, o período conhecido como barroco, ou seiscentismo, constituído pelas primeiras manifestações literárias genuinamente brasileiras ocorridas no Brasil colônia, embora diretamente influenciadas pelo barroco europeu, isto é, vindo das metrópoles, vindo das grandes cidades da Europa. Então, apesar de nós, no período colonial, termos tido as primeiras manifestações literárias do barroco, mas é bom compreender que, apesar de ser uma arte, como no texto diz, genuinamente brasileira, mesmo assim, os nossos poetas, os nossos romancistas que escreviam histórias de amor, histórias, né, sentimentais, então eles tiveram também uma certa influência dos escritores da Europa, principalmente de Portugal. O termo denomina genericamente todas as manifestações artísticas dos anos 1600 e início dos anos 1700. Então, todas as manifestações ocorridas na arte escrita, na literatura, de 1600 até o início de 1700, é considerado a arte barroca ou seiscentista. Além da literatura, estende-se à música, à pintura, à escultura, à arquitetura da época. Quer dizer, o barroco não só teve manifestações na literatura, que a literatura é mais em relação à poesia
e também aos romances que foram escritos pelos escritores da época. Ele estende também à música, ele teve influência na música da época, da pintura. Os pintores pintavam baseados nas características do barroco na época. A escultura e também a arquitetura, que é a arte de construções dos prédios. Então, o barroco foi muito forte em todas as áreas da arte. Ao antropocentrismo renascentista, que era a valorização do homem, antropo quer dizer homem, centrismo de centro, quer dizer, era o homem como centro das coisas e não o teocentrismo, que é Deus como centro de tudo. Teo quer dizer Deus e centrismo, centro. Então, era praticado mais o antropocentrismo, quer dizer, o homem com suas falhas, com seus pecados, com seus equívocos, né? Suas fraquezas, mas havia a valorização do homem opondo-se ao teocentrismo que foi praticado até aquele momento, que era a valorização de Deus como centro de tudo, porque na época, desde a época medieval, da Idade Média, que o que se praticava era o teocentrismo, quer dizer, tudo era atribuído a Deus. O homem não tinha, como se diz, capacidade de nada. Depois é que os artistas passaram a valorizar o homem, isso ficou conhecido como antropocentrismo renascentista, em que o homem passou a ser o centro das coisas. Então, a partir daí se começa a valorizar a racionalidade do homem, a razão praticada por ele, a inteligência, a capacidade de produzir, de criar as coisas, principalmente na arte. Essa situação contraditória, quer dizer, de contradição entre o antropocentrismo, que era a valorização do homem como centro de tudo, e em relação ao teocentrismo, que era Deus como centro de tudo, quer dizer, essa contradição resultou em um movimento artístico que expressava também atitudes contraditórias do artista em face do mundo, da vida, dos sentimentos e de si mesmo. Ou seja, o barroco expressou a contradição de tudo que existia entre o bem e o mal, o bom, o ruim. Então, todas essas atitudes praticadas pelo homem foram retratadas no barroco, no decorrer do barroco, pelos seus artistas da palavra, ou seja, pelos escritores, os poetas e os romancistas. Esse movimento recebeu o nome, como eu disse, de barroco, ou seja, barroco era atitudes contraditórias do artista em face do mundo, da vida, dos sentimentos e de si mesmo. Então, quando eles faziam a poesia, por exemplo, eles falavam do bem e do mal, do branco e do negro, em termos de cor. Né? Não estou falando de pessoas, em relação a pessoa, mas assim, as coisas negras da vida, as coisas que favoreciam a vida, que eram claras. Então, o alto e o baixo, então tudo era contraditório nas poesias e nos textos do barroco. O homem se vê colocado entre o céu e a terra, porque céu também era uma contradição em relação à terra e terra em relação ao céu, duas coisas totalmente adversas. Consciente de sua grandeza, mas atormentado pela ideia de pecado. Quer dizer, o homem era consciente da sua grandeza, da sua inteligência, da sua capacidade de criar, de produzir as coisas, mas ao mesmo tempo ele era atormentado pela ideia de ser um pecador, de fazer coisas indignas, coisas que feriam e que, digamos assim, iam de encontro aos princípios
divinos. Então, nesse dilema, busca a salvação de forma angustiada. Então, tudo isso ele retratou na poesia. Ele demonstrava os seus tormentos, que era pecador, e que, no final, ele sempre ficava angustiado, pedindo a salvação a Deus. Os sentimentos se exaltam. As paixões não são mais controladas pela razão. Quer dizer, aqui os sentimentos começam a tomar asa, a voar mesmo, e a razão não controla mais essas paixões, esses sentimentos do homem do barroco. E o desejo de exprimir esses estados de alma vai se realizar por meio de antítese. Antíteses são termos contrários, né? Bem, mal, alto, baixo, negro, branco, céu, inferno. Então, ele empregava muito antíteses, porque sempre que empregava, vamos dizer, a palavra bem, empregava também a palavra mal nos seus textos. Paradoxos e interrogações. Os escritores barrocos buscam do jogo de palavras, quer dizer, abusam do jogo de palavras. Eles usavam o chamado jogo de palavras nas suas poesias, nos seus textos. Isso ficou conhecido como cultismo. Está aí em negrito, entre parênteses, chamava-se cultismo, o jogo de palavras. E também eles usavam muito do jogo de ideias, ou conceito, jogo de conceitos. Isso ficou conhecido também como conceptismo. Então, o jogo de palavras era chamado de cultismo e o jogo de ideias ou de conceitos era chamado de conceptismo. Então, o seiscentismo na prática. 2 países ganharam destaque com o uso do seiscentismo ou do barroco. Quando eu falo em seiscentismo é porque era, como se diz, o período, a época, mas se chamava, na verdade, a denominação era barroco. Portugal e Brasil, quer dizer, esses 2 países tiveram muito destaque, Portugal lá na Europa e o Brasil aqui, no que diz respeito ao barroco. Em Portugal, a maior referência desse período é o Padre Antônio Vieira. Esse personagem, Padre Antônio Vieira, escreveu muitos sermões, deixou muitos sermões escritos, inclusive sermões muito bonitos, em que ele expressava o sofrimento humano. Ele era um verdadeiro defensor da situação de calamidade que o homem vivia. Então, o Padre Antônio Vieira foi a voz forte dos mais pobres, dos sofredores. E ele deixou muitos sermões escritos. Por conta dele ser da época do barroco, foi uma personalidade de destaque, apesar dele morar no Brasil, viver mais no Brasil, mas ele ficou transitando entre Brasil e Portugal. Ele escrevia lá e escrevia aqui. Então, ele se destacou mais em Portugal no período do barroco e por isso ficou com personalidade mais conhecida. Que escrevia seus textos abordando grande parte das características do seiscentismo, ou seja, do barroco. Já no Brasil, autores como Bento Teixeira Pinto e Manuel Botelho de Oliveira foram alguns dos principais artistas barrocos. Quer dizer, essas 2 personalidades aí, Bento Teixeira Pinto e Manuel Botelho de Oliveira, foram as pessoas que se destacaram no barroco brasileiro, tiveram mais destaque. Obras como a famosa Prosopopeia, que é um livro de poesia escrito por Bento Teixeira Pinto, e Música do Parnaso, de Manuel Botelho de Oliveira, são, como se diz, obras do barroco, desse período. Características do seiscentismo ou barroco. O seiscentismo ou barroco é um estilo de época
marcado pela oposição e pelo conflito. É o que eu disse. Os textos do Barroco, tanto em prosa como em poesia, prosa é aquilo que não é poesia. Então, os textos escritos em prosa e em poesia sempre mostravam oposição entre aquilo que foi colocado antes. O autor, o poeta, o artista da palavra, ou seja, o literato, o escritor, ele dizia uma coisa e demonstrava na frente algo que contrariava aquilo que foi dito antes. Isso ficou conhecido como oposição ou conflito. Se ele falava do bem, na frente ele falava do mal, ou se ele falava do mal, na frente falava do bem. Então, isso caracterizou muitos textos do Barroco. Por isso que quando a gente pega um texto do Barroco que tem essas contradições, você percebe de imediato que é um texto seiscentista ou do período do Barroco, o que acaba revelando uma forte angústia existencial. Isso demonstrava a angústia que o homem vivia. Ele, por um lado, era favorecido como pessoa humana, mas, por outro, era um sofredor, um pecador. Então, isso gerava uma angústia muito grande nele, principalmente quando ele pensava na morte. Então, dessa forma, as obras literárias dessa época apresentam visões opostas, ou seja, aproximação de opostos, de coisas contrárias, que eu acabei de falar, tais como antropocentrismo versus teocentrismo, que eu falei lá atrás, né? O antropocentrismo, que o homem como centro do universo, o teocentrismo, Deus como centro do universo. Então, havia um conflito entre essas duas coisas, ao colocar-se o homem como centro de tudo, em virtude da sua inteligência, da sua capacidade, do seu raciocínio, da sua razão, e, ao mesmo tempo, as coisas de Deus, as coisas divinas, ao se colocar Deus como centro do universo. Então, o antropocentrismo contrariou o teocentrismo, que era Deus como centro de tudo. O sagrado e o profano, quer dizer, o que era sagrado e o que era profano entrava em choque, em conflito. A luz e a sombra, sempre eles colocavam nos seus textos isso. Quando falava da luz, falava também da sombra. Quando falava do sagrado, falava do profano. O paganismo e o cristianismo, tudo que não no sentido de cristianismo, tudo que não era cristão era considerado pagão. Então, o paganismo e o cristianismo estavam em conflito, em choque. O racional do que era irracional, ou seja, do racional, aquilo que era usado o raciocínio, pensamento correto, pensamento mais com sentido, em relação ao irracional, que era baseado mais no instinto do homem, a prática instintiva dele, a ação instintiva dele, que fazia as coisas sem pensar. Então, o racional estava em conflito com o irracional. O material em conflito com o espiritual. A fé que estava em choque com a razão, porque a razão mostrava que não tinha sentido ter fé. O homem era um animal como outro qualquer e não tinha sentido ter fé. Então havia um conflito entre fé e razão. A carne e o espírito. Conflito entre a carne e o espírito. O pecado e o perdão eram coisas contraditórias. A juventude e a velhice, o céu e a terra, o erotismo que diz respeito a sexualidade e a espiritualidade. Então, todos esses termos, todas essas palavras, elas eram conflituosas, mas eram empregadas pelos autores do Barroco. Então, por isso que o Barroco foi uma escola de choque, de contradição, de conflitos, uma escola de pensamento, que eu estou dizendo. Além do culto ao contraste, quer dizer, aquilo que entrava em contradição, em choque, o estilo possui também estas características. Fusionismo,
que era a fusão, a junção, a união entre a visão medieval, quer dizer, a visão da Idade Média, e a visão do Renascimento, a Idade Média que se deu do ano 1000 até o ano 1500, enquanto que o Renascimento se deu nos idos de 1600 a 1700. Então, havia uma fusão, uma junção, uma união entre essas duas visões, a visão medieval e a visão renascentista. Antítese e paradoxo. A antítese era o conflito de, por exemplo, tudo isso aqui que eu falei, antropocentrismo, teocentrismo, sagrado, profano, luz, sombra, paganismo, cristianismo, racional e irracional, material, espiritual, fé, razão, carne, espírito, pecado, perdão, juventude, velhice, céu, terra, erotismo, espiritualidade, tudo isso de respeito à antítese. É uma figura de linguagem que expressa termos contrários, palavras contrárias, como bem e mal. E o paradoxo. Paradoxo é aquilo que sempre se emprega com contradição. O que é dito de uma forma é dito de outra forma. Então, há um choque, um conflito, chama-se paradoxo. Então, era isso aqui também, de qualquer forma, se tornou uma característica do barroco. Reflete também uma época de contrastes. Pessimismo. A felicidade impossível na Terra só se realizaria no plano celestial. Quer dizer, para o barroco, a felicidade na Terra era impossível. Só numa outra vida, depois da morte, no plano espiritual, é que poderia haver felicidade. Então, os poetas do barroco deixaram entrever muito isso nas suas poesias, nos sonetos que produziram. Feísmo, fascinação pela miséria humana, crueldade, dor, podridão e morte. Tudo isso era tratado nos textos do barroco. Ficou conhecido como feísmo, né? Feísmo, que era a fascinação pela miséria humana. Quer dizer, os poetas sempre estavam falando da crueldade do homem, da dor, do sofrimento, da tristeza, da podridão, da morte. Isso era o que mais caracterizava o barroco. Rebuscamento, ornamentação expressiva da linguagem, atrelada a um apelo visual. Quer dizer, rebuscamento era o emprego de palavras muito, digamos assim, rebuscadas, palavras mais tiradas do dicionário, não eram palavras do dia a dia, que o homem comum expressava no dia a dia, não. Eram palavras mais sofisticadas, digamos assim. Hipérbole, era muito empregado a hipérbole, que é o exagero nas palavras, não é? O exagero nas palavras é conhecido como hipérbole. Sinestesia era o apelo ao sensorial. O sensorial, quer dizer, o senso era empregado constantemente, por isso ficou chamado de sinestesia. Cultismo ou gongorismo, cultismo também foi chamado de gongorismo, em razão a Gôngora, uma personalidade da arte literária, que era, como eu falei antes, um jogo de palavras, sinônimos e antônimos, homônimos, trocadilhos, figuras de linguagem, hipérbatos, quer dizer, eram palavras que expressavam no texto um jogo, um determinado jogo. O poeta costumava escrever fazendo jogo de palavras. Isso ficou conhecido, como eu falei, como cultismo. E vem o conceptismo, ou quevedismo, também uma homenagem a uma personalidade literária chamada Quevedo. Jogo de ideias, comparações e argumentação engenhosa. Quer dizer, enquanto o cultismo era o jogo de palavras, o conceptismo era o jogo de ideias que os autores faziam nos textos. Morbidez significava a valorização da morte. O mórbido era tratado
poetas seiscentistas do Barroco. Sentimento de culpa também é muito presente nos textos barrocos. Carpe diem, aproveitar o momento, quer dizer, essa expressão carpe diem é a expressão latina, que vem de uma língua chamada latim, que era falada na antiga Roma, e que eles empregavam muito essa expressão, aproveite o dia, como se dissesse, o dia tem que ser aproveitado, porque a vida é curta, e você pode perder a vida a qualquer momento. Então, aproveite o dia, ou seja, carpe diem. Emprego da medida nova, que era uma medida de medir os versos, as sílabas dos versos, para que todos tivessem a mesma quantidade de sílabas. Então, foi usado muito no Barroco, era, digamos assim, o decassílabo, que tinha 10 sílabas poéticas. Então, se a primeira linha de uma poesia tinha 10 sílabas poéticas, as outras também teriam que ter 10 sílabas poéticas. Isso se chamava de medida nova. Principais temáticas. As principais temáticas, ou seja, os temas mais usados pelos poetas do Barroco, era a fragilidade, quer dizer, a fraqueza humana, o homem é fraco por natureza em todos os sentidos, a fugacidade do tempo, quer dizer, o tempo foge, o tempo é rápido, a gente não pode se enganar com o tempo, porque ele como se diz, ele se esvai, ele desaparece, ele passa rápido. A crítica à vaidade demonstrava também que a vaidade não valia coisa alguma, não adiantava ter vaidade na vida. E contradições do amor. Mostrava que o amor era contraditório, o amor não tinha segurança, não tinha estabilidade. Então, tudo isso foi tratado pelos poetas do Barroco ou do seiscentismo. É preciso ressaltar que a presença de luz e sombra nos textos barrocos normalmente está associada à juventude, que significa luz, e à velhice, a sombra. Nessa perspectiva, o poeta barroco sempre lembra aos leitores o quanto a juventude é fugaz, ou seja, o quanto a juventude é passageira, e o quão rápido chega a velhice. Quer dizer, a juventude é passageira e a velhice chega com rapidez. E, consequentemente, a morte. Depois da velhice, vem a terceira fase, a fase final do ser humano, que é a morte. Então, tudo isso era preocupação, era alvo de preocupação do poeta da escola barroca. Há, por isso, uma supervalorização da juventude e dos prazeres que essa fase da vida pode oferecer. Então, como eles entendiam que a juventude era passageira e que a velhice logo mais ia chegar e posteriormente a morte, então eles supervalorizavam a juventude, né? Eles davam maior valor à juventude e diziam que o jovem devia aproveitar bem. Por isso que ele dizia, carpe diem, aproveite o dia. Nessa mesma linha de pensamento, a natureza, quando retratada, serve para lembrar que a beleza, por exemplo, a de uma rosa, é fugaz, assim como a juventude. Então, ele se voltava muito para a natureza e comparava a uma rosa. A juventude é uma rosa, dizia, a juventude, tal qual uma rosa, ela é fugaz, ela é passageira. Então, aproveitem bem o dia. Além disso, imagens como a da aurora, que é a transição entre a noite e o dia, né? A aurora é aquela parte do dia que vai, quando vai amanhecendo, vai clareando o dia, ainda não está totalmente claro. Então, para o poeta barroco, é um período que está entre a noite e o dia. E a do crepúsculo, que é justamente também aquele momento que nem o sol está claro, à tardinha, e também não é noite ainda. Então, de manhã se chama aurora,
e a tardinha, crepúsculo. Então, tudo isso eles tratavam e comparavam com a nossa vida. A nossa vida, no início, é uma aurora, principalmente quando estamos na juventude, na infância, né? Primeiro e depois na juventude. Então, é uma aurora. Depois vem o período do crepúsculo, que é a transição para, digamos, a morte, né? Porque vem a velhice. Simboliza o dualismo típico do estilo barroco. Dualismo, justamente, quando ele citava juventude, velhice, ou velhice, morte, não é? O bem ou o mal, tudo isso é considerado dualismo. Bom, ficou explicado o texto, não é tão longo, e espero que todos tenham entendido. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, estarei mandando a atividade correspondente. Quero deixar o meu abraço, meu forte abraço e desejar saúde para todos. Até a próxima.